Pergunta 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Isto é, a reprodução dos seres vivos está na natureza? A resposta é óbvia, né? Claro que está na natureza, faz parte da natureza. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, nós estamos aqui por quê? Porque os corpos vêm se reproduzindo desde o primeiro ser unicelular. Todos os seres dependem do ser primordial, que foi se multiplicando, que foi se ramificando, se diferenciando, e os organismos, os infinitos organismos foram se adaptando, cada um à sua época, às suas condições. Essa adaptação fez com que organismos, às vezes até mais aperfeiçoados em certas características, não suportaram a certas mudanças. Então, os organismos que aqui estão são os vencedores, no sentido de, através dos bilhões de anos, foram se reproduzindo, foram se modificando, foram evoluindo. Lembrando que evolução é sinônimo de mudança. Evolução é sinônimo de mudança. A mudança pode ser adaptativa ou não. Isto é, se aquele organismo que sofreu algum tipo de mutação, e as mutações ocorrem o tempo todo, a cada reprodução, os corpos se modificam. E essas modificações podem parecer imperceptíveis de modo geral, mas elas sempre ocorrem. Mudando-se o ambiente, os organismos que se adaptam mais sobrevivem. Os que se adaptam menos não sobrevivem. E assim vai. Então, a evolução, isso é, as mudanças que ocorrem, que são dinâmicas e são perenes, ocorrem até hoje, elas vão fazer com que corpos diferentes terão que se adaptar às situações diferentes. Ora, nós que aqui estamos somos frutos das várias mudanças em que naquele organismo, naquela época, conseguiu se adaptar. Em se adaptando, ele continuou evoluindo, no sentido de os corpos continuam mudando, se adaptando, e chegamos em nós neste estágio. E naturalmente chegaremos a outros estágios, porque a evolução é dinâmica. Não confundir evolução com progresso. Progresso, do ponto de vista da doutrina espírita, é o ato da elevação do nível intelecto-moral do ser. Então, uma coisa é o corpo, que pode ser mais adaptado, menos adaptado, com mais características, com menos características, com mais possibilidades, com menos possibilidades, que está submetida às leis naturais, que nós chamamos de evolução. E outra coisa é o progresso, que é um processo intelecto-moral, do qual o ser, a cada nova experiência, adquire conhecimento pelo trabalho, e o trabalho engendra o desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento intelectual engendra o desenvolvimento moral.